O mercado de marmitas cresceu 130% no Brasil. Segundo dados da Receita Federal, o número de empreendedores especializados em alimentação para o consumo domiciliar passou de 102,1 mil em 2014 para 239,8 mil em 2019. Neste cenário, o programa de hoje fala de empreendedoras que atendem a um público que busca alimentação saudável e personalizada. Ter comida fresca e saudável na mesa é um desafio para pessoas que têm muitos compromissos. Pensando nisso, é grande o número de empreendedores que decidiram trabalhar nesta área. A chefe Graziella é uma dessas empreendedoras que elabora cardápios semanais e mensais e entrega diretamente ao consumidor. A Chef in Home foi formatada nesse modelo devido a 9 anos de trabalho que eu tenho com alimentação de marmitex, que eu percebi a busca das pessoas em uma alimentação mais balanceada, em uma alimentação mais saudável para o dia a dia. Comer saudável e de uma forma correta. Eu tenho vários tipos de clientes. Eu tenho clientes que são indicados por nutricionistas, endocrinologistas, que precisam de uma alimentação balanceada. É uma marmita personalizada, na verdade ela é saudável porque é uma comida caseira, por isso o nome Chef in Home. Aqui a gente não utiliza nenhum tipo de alimento processado ou industrializado, tudo é fresco, são alimentos frescos, diretos do produtor. Então as pessoas elas buscam realmente uma alimentação saudável, ela não é fitness, é uma alimentação saudável e feita da forma que você quer. Mas antes de formatar essa empresa, a chefe de cozinha já teve outros 2 negócios. O primeiro começou por necessidade, quando ela ficou viúva. Meu filho tinha só 2 meses e eu fiquei viúva. E eu sempre recebi muitos amigos em casa e todo mundo sempre elogiou muito a minha comida. E então eu e meu falecido esposo tínhamos planos de mais pra frente fazer alguma coisa relacionada à comida. Quando ele veio a falecer, eu falei, não vou esperar mais. E decidi tomar esse sonho e acreditar nisso. Eu comprei uma pequena lanchonete de 60 metros quadrados na Moraes Salles. Até então eu não servia alimentação, eu fazia alimentação só para mim e para o meu bebê, que ficava lá comigo o tempo todo. Então os vizinhos começaram a sentir, a ver eu cozinhando ali, começaram a pedir, a solicitar muito alimentação. E foi assim que surgiu as primeiras marmitas que eu fiz. Para os vizinhos, para os conhecidos que frequentavam a minha lanchonete, até o dia que eu contratei uma pessoa para me ajudar, porque eu já não dava mais conta. E o marido dessa pessoa, ela tinha uma banquinha na época ali no Terminal Central. E de lá o negócio deslanchou. Eu cheguei Mas parece que teve aí uma história meio que você quase perdeu essa ajudante, me detalhe um pouco. É verdade. Ela chegou um dia, depois de 2 meses que ela estava trabalhando comigo, ela chegou pra mim e falou assim, eu não posso mais trabalhar. Eu falei, mas por que você não vai mais trabalhar, nega? Ela, porque meu marido tá reclamando que ele não gosta de comer comida fria e eu levava comida pra ele todo dia na hora do almoço e ele tá reclamando. Eu falei, nega, mas se o problema é esse, a gente manda o almoço pra ele lá, não tem problema nenhum, é rapidinho, você leva. E quando ele chegou a almoçar no primeiro dia, no final da tarde, ele voltou. Ele tinha mais irmãos, primos que também tinham banquinhas lá no Terminal Central e falou, olha, eu tenho para você amanhã mais 15 pedidos de marmitex. Eu falei, nossa, mas eu não tenho nem como te atender. Eu só cozinho para os vizinhos mesmo aqui, para o pessoal da lotérica, para o pessoal da loja de celular. Eu não tenho como atender tudo isso. Ele falou, olha, você não precisa nem se preocupar com a entrega, porque a gente tem um rapaz que vai vir buscar. E foi assim que começou. Saiu correndo para comprar embalagem? Saí correndo para comprar embalagem e procurar gente para ajudar a cozinhar, porque daí já era um volume, né? Fora o que eu já servia ali, que eu servia uma média de 15, 20 refeições no prato mesmo, porque na lanchonete não tinha nem como eles almoçarem. Eles vinham, buscavam o prato e almoçavam no lugar mesmo. E foi assim que começou tudo. Aí eu abri um restaurante na Francisco Glicério, próximo ali à maternidade,
que também foi excelente, lá era self-service, e fora isso eu continuei com as Marmitex. E de lá eu tive oportunidade de atender grandes construtoras, como a Alphaville Dom Pedro, que na época estava construindo um novo condomínio. Lá nós servíamos cerca de 30, 40 Marmitex por período, porque eles tomavam café da manhã, então era Marmitex não só de almoço, mas até de café da manhã. Então, Marmitex no café da manhã, no almoço, no jantar, e graças a Deus deslanchou. Você ficou lá por quanto tempo e por que você saiu? Eu fiquei lá por 3 anos. Eu saí devido à revitalização da Francisco Glicério, o imóvel não era meu, era um imóvel alugado. E a revitalização demorou um tempo muito longo, eu não aguentei permanecer no imóvel. Naquele momento você faliu ou não? Como que não, foi eu isso? não fali, eu simplesmente resolvi fechar mesmo e migrar o negócio para minha casa. Com essa mudança, ela trouxe os equipamentos para casa e só reformatou o tipo de alimentação oferecida. A princípio eu não adaptei nada, porque eu utilizei tudo que eu já tinha. O meu investimento inicial foi mais em embalagem, criar o logotipo e formatar o negócio. O meu investimento foi cerca de R$ 3.500. Então eu continuei, mas daí eu já não tinha mais o self-service e continuei só com o Marmitex. E daí foi só o Marmitex. Quando você trouxe o negócio para sua casa, como que era a sua clientela? Quem eram aqueles clientes que vieram com você e como está isso hoje? Os clientes que vieram comigo eram os clientes de empresas grandes, porque daí eu mantive a negociação com grandes construtoras e que eu fornecia X quantidades de Marmitex. Isso permaneceu comigo até 2016, quando eu resolvi deixar esse modelo de negócio, porque era inviável a logística para mim, porque eles estavam em lugares muito distantes e eu já não tinha mais a mesma estrutura do restaurante que eu tinha aqui na minha casa para servir aquela grande quantidade de comida diária, porque eram cerca de 500 Marmitex por dia. Então na minha casa aqui eu já não dava conta de atender eles e eu parei de atender e migrei para Chef in Home para atender um público menor. Eu fiz essa transição através de mídia social, redes sociais, Instagram, Facebook, e eu também tirei um ano sabático. Eu fiz um ano sabático, eu viajei muito pela Europa, viajei para o México, eu fiz cursos em outros lugares para conhecer outras coisas e também fiz cursos de mídias sociais para ter um direcionamento do meu público. Até então era um produto que eu comprava direto no varejão e tudo mais. Quando eu resolvi formatar a Chef in Home, eu resolvi pegar produtos direto do produtor. Então eu fiz uma rede de fornecedores. Então hoje eu tenho fornecedores orgânicos e que me ajudam e que tem essa parceria de fornecer alimentos de qualidade. E eu costumo até divulgar o trabalho deles, porque eles têm algumas feiras orgânicas, como aqui no Parque Ecológico. Então um dos meus fornecedores, ele tem uma banquinha lá, então todo domingo, quando eu posso, eu vou lá, faço um vídeo com ele, porque é um ajudando o outro, a gente forma uma cadeia de sucesso. Ela, que é microempreendedora individual, de dona de casa, virou empresária de sucesso. Com um faturamento líquido de R$ 12.500, é quem administra o próprio negócio. Quando eu assumi a lanchonete, eu não tinha noção nenhuma de administração. Tinha noção de administração do lar, né? Mas uma lanchonete era muito diferente. Então eu busquei auxílio do Senac e do Sebrae. Fiz muitos cursos no Sebrae, fiz muitos cursos no Senac aqui em Campinas, de administração, planejamento, estruturamento, direcionamento de vendas, para poder formatar e não ter um mau negócio. E até então você me disse, olha, eu cozinhava para os meus amigos. Sim. Mas aí você tem que pensar em quantidade, numa série de questões. Eu tive uma parceria muito legal com uma nutricionista chamada doutora Maria Tavalin. Foi ela quem me auxiliou e treinou todas as pessoas que trabalham comigo. E hoje, mesmo eu, chefe ainda de cozinha, já formada e com muitos cursos, quando eu preciso de auxílio, eu peço uma ajudinha para ela, porque a gente não sabe nada, né? Quem sabe tudo não sabe nada. Então, eu sempre peço um auxílio para ela e tenho essa parceria com ela de amizade, de companheirismo e também de trabalho. Eu passei a ser MEI quando eu encerrei a minha pequena empresa, né? Porque eu tinha uma MP, que era a do restaurante, eu realmente encerrei ela, findei com todos os... e abri um novo CNPJ de MEI.
porque eu só tenho uma ajudante, então ele cabe perfeitamente no meu negócio. Com uma carteira de 180 clientes fixos, são 600 marmitas como estas por semana em embalagens de 350 e 550 gramas. Eu atendo esses clientes na maioria das vezes por WhatsApp, o nosso contato é por WhatsApp. Eu passo para ele o planejamento alimentar mensal, então ele recebe uma planilha do que ele vai receber de alimentação o mês todo. Mas isso não significa que ele vai receber tudo de uma vez só. Ele recebe semanalmente o kit referente à alimentação que ele propôs a receber. Vamos supor, se um dos meus clientes falar, Grazi, eu não como tomate, no cardápio dele ele não vai ter tomate nenhum dia. Então ele recebe um cardápio, ele pré-analisa esse cardápio e dá ok. Ele dando ok, ele já sabe a cada semana, de domingo ou de segunda-feira, o que ele vai receber na residência dele para ele ter de alimentação a semana toda. Ela pode fechar, Grazi, eu quero comer uma semana só para testar, ou eu quero fazer uma quinzena. Então isso varia muito, eu nunca cheguei a produzir para os 180 todos de uma vez. A comida é entregue em kits como estes, fica em torno de R$ 90 e R$ 180 reais. Também há planos mensais com 5 e 10 refeições diárias, que saem direto da geladeira para a casa do consumidor. Quando ela pega geralmente o kit, ela pede para 5 dias. Então não tem a necessidade desse alimento ser congelado. E outra, a embalagem ela vai embalada e lacrada de uma forma que não entra o ar. Então a comida em momento nenhum vai ter contato com o interior da geladeira. Ela vai ficar preservada dentro da embalagem da forma que ela foi feita e resfriada. O objetivo da chefe Grazi é que, assim como ela, outras pessoas tenham a possibilidade de ter o negócio em casa. O futuro é franquear. Para pequenos empreendedores, eu quero fazer franquias de MEI para modelos de negócio. Já tenho pensado nisso, em vender o modelo de negócio para pessoas que queiram fazer em casa, tenham condições. Em casa tenho possibilidade de atender até 250 clientes. Então eu ainda nem atingi o meu máximo de clientes. Que história legal a da Grazi! E no próximo bloco a gente vai falar sobre uma empreendedora que passou a fazer marmitinhas fits quando começou a fazer dieta. E hoje é um importante negócio. Mas antes vamos à dica de leitura. Confira no quadro Eu Indico. Olá, meu nome é Eric Marçal, sou diretor de criação da agência Maguma, empreendedora há 12 anos. A minha dica de livro é esse livro aqui, ó, Empreendedorismo e Estratégia. Eu indico esse livro porque para toda pessoa que está pensando nessa nova economia em lançar algum empreendimento, seja o tamanho que for, startup, micro, pequena, média empresa, ele traz informações primordiais assim que não se falam em sala de aula, desde como montar um plano de negócio. Então, eu acho que aqui, depois da leitura desse livro, você consegue ter uma grande e assertiva tomada de decisão para tocar o seu empreendimento. O microempreendedor individual pode trabalhar com alimentos em várias categorias. O CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, permite fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, para aqueles que oferecem serviços de alimentação para eventos e recepções, o buffet, também o que pode ter cantinas, com serviços de alimentação privativos e do fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para o consumo domiciliar. Sem conhecer nenhuma dessas especificações, a Naila mudou o seu modo de cozinhar quando iniciou uma dieta. E depois de meses, esse novo modo de vida virou também um negócio. E o Ser Empreendedor foi até a casa dela. Um apartamento que recebeu novas janelas com telas para impedir a entrada de moscas, a cozinha ganhou novo revestimento, iluminação e um freezer para acondicionar as 200 marmitinhas low carb, fit, vegana e personalizadas preparadas pela Naila. Formada em design de interiores e trabalhando em uma empresa, viu na marmitaria uma forma de mudar o percurso profissional. Trabalhei 10 anos na área de projetos
E aí, quando eu voltei de férias, zerada, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu peguei as minhas marmitas e falei, vou ter que economizar, né? Vou fazer minhas marmitas para não almoçar fora. E aí peguei as marmitinhas, fiz tudo bonitinho, né? Tirei uma foto e postei nas minhas redes sociais. E aí o pessoal perguntou, você vende marmita? Ah, você tá vendendo, Ná? Eu falei, não, é minhas marmitas, né? Aí uma amiga minha falou assim, Ná, por que você não vende as marmitas? Suas marmitas são tão bonitas. Aí eu falei assim, vender, dá muito trabalho. Amiga, vai, investe nessa área de alimentação saudável. E eu falei, vou fazer um teste, né? Não tem nada a perder. Catei a foto, postei novamente e escrevi, aceito encomendas. Aí no outro dia já tinha 40 encomendas de marmita. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Você fez um teste no início. Um teste, foi. Mas e aí com essas encomendas? E aí eu fui pro mercado, comprei ainda meio sem saber como era o negócio e peguei o único dinheiro que eu tinha, gastei tudo com as marmitinhas, fui produzir, fiz de acordo com o que eu pensava, dei uma olhada mais ou menos no que o pessoal estava comendo, né? Montei 5 opções, fiz meu primeiro cardápio e aí produzi de final de semana, porque eu estava no meu trabalho ainda, então trabalhava de segunda a sábado. E aí fiz as marmitas no sábado à tarde e domingo eu saí para entregar as marmitas. Eu já emagreci 25 quilos, então isso fez com que as pessoas comprassem minhas marmitas, porque elas já sabiam que eu tinha já um histórico. E então eu comecei a postar, foquei também nessa parte de divulgação no WhatsApp, no Instagram, postando fotos minhas antes e depois. Primeiro teste feito, a ideia foi aprimorada e o negócio começou a crescer. Eu vi que eu poderia ter uma renda ali e aí falei, na próxima semana eu vou fazer de novo. Aí montei um cardápio bonitinho e comecei a mandar pro pessoal do meu WhatsApp, alguns amigos, algumas pessoas. E quem comeu minha marmita começou a me indicar para outras pessoas. E aí o pedido começou a aumentar. Aí eu falei, meu Deus, tá aumentando, e agora? Aí continuei, falei, não vou desistir, né? E fui indo isso em um mês, né? Trabalhando no meu trabalho de segunda a sábado e final de semana nas marmitas. E aí depois de 2 meses, eu saí do meu emprego e vi que eu conseguia me manter, né? Só com as marmitas. E dobrei o meu número de marmitas. O MEI tem autorização automática para trabalhar em casa, mas cada prefeitura tem regras próprias em relação às atividades permitidas em cada bairro. Tudo isso deve ser observado pela pessoa que quer empreender neste segmento. Ela vai ter que pensar no fornecedor, ela vai ter que pensar no estoque, ela vai ter que pensar também na formação de preço. São outros ingredientes que vão fazer parte do dia a dia, que muitas vezes não é só fazer um bom alimento, mas ela vai ter que pensar na quantidade de refeições que ela tem que vender para pagar os custos e gerar um lucro. Ela vai ter que ter um bom controle do estoque, ela vai ter que pensar também no atendimento aos clientes, na forma de divulgação. Então, de repente, é uma situação nova que muitas vezes nós recebemos essas empreendedoras através dos nossos cursos e capacitações que são oferecidas aqui no Sebrae Campinas. Uma das questões prioritárias quando se fala de oferta de alimentos, o nosso valor, o valor do cliente naquele momento é receber uma refeição saudável, uma refeição que de repente o processo de higiene, o processo de manipulação esteja ali cumprindo todas as etapas da vigilância. Então é muito importante até para que ela possa vender o seu produto, que ela cumpra todas essas etapas. Aqui no Sebrae nós esclarecemos, inclusive na nossa página de cursos à distância, tem um curso chamado Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, temos instituições como o Ceprocamp que desenvolve atividades, o próprio Senai também. Então essa empreendedora ela vai ter esse acesso, inclusive a própria Vigilância Sanitária Municipal também oferece esse treinamento. A Naila buscou vários cursos e formatou o seu negócio. Aí eu falei, nossa, agora eu preciso me especializar nisso. Porque eu não preciso só fazer marmita, eu tenho que entender o mercado, eu tenho que entender como funcionam os processos. Aí eu fui fazer curso. Aí meu primeiro curso que eu fiz de gastronomia, que eu entrei na sala assim, né? Falei, nossa, que gostoso, a gente vai cozinhar e comer no final. Falei, isso aqui é maravilhoso, quem não quer, né? E aí fiz meu primeiro curso aqui em Campinas. E depois eu falei assim, não, preciso ainda aperfeiçoar mais. Que eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, gosto de estudar, né? Então, fui fazer um curso em São Paulo de personal chef, uma escola super recomendada, que eu achei também pelo Instagram.
E nesse curso eu aprendi muitas coisas, muitas técnicas, né? Coisas novas, uns cardápios vegetarianos, veganos, que eu também não conhecia esse mercado. E eu passei a ter cliente também vegano e vegetariano. Então, quando a gente fala hoje desse mundo fitness, ele engloba o quê? Hoje o mundo fitness engloba tanto alimentos funcionais, como alimentos low carb, como alimentos veganos, vegetarianos, né? A gente trabalha com sem conservantes, só com produtos naturais. Então, os temperos, né, que a gente usa. Eu uso também especiarias como curry, páprica defumada, né? Tem aqueles temperinhos prontos que eu faço também, que eu pego o alho com a cebola, bato ele, ponho um pouquinho de tempero. Então, a gente sempre busca uma coisa mais natural. Eu saí do meu antigo emprego em julho de 2019, comecei a vender marmita no final de maio, né? E então agora a gente está em março, já vai fazer acho que uns 7 meses mais ou menos que eu estou trabalhando com isso. As redes sociais têm papel fundamental para a divulgação do trabalho. A rede social, eu acho que foi um marco assim, porque a gente tem que fazer uma foto bonita, a gente tem que sempre estar postando no story. E eu vejo lá as pessoas olhando o trabalho e curtindo, pessoas de toda a região de Campinas, até que eu entrego Campinas inteiro, e Valinhos, Vinhedo, e eu fico muito feliz de ver as pessoas falarem que as minhas fotos são bem apresentáveis no Instagram, veio pessoas de fora, às vezes curtir, chefe de cozinha, que são meus amigos, e olham e vê o resultado. Então a rede social acho que é fundamental para você ter o seu negócio hoje. A empreendedora, que buscou parcerias para a captação de clientes, considera que o tempero e essa forma caseira de preparar os alimentos é um diferencial. Fora essa parte da parte da indicação, né, que eu tinha de cliente para cliente, eu fechei parceria com um personal e esse personal me trouxe vários alunos dele. Então eu tive que buscar esse público personalizado, porque é um público diferenciado, que eles têm uma quantidade certa para as marmitas, tem que ter a proteína certa, o carbo certo. Então, esse personal, eu sempre mandava a marmita para ele divulgava no Instagram dele, divulga, né, até hoje. E aí os alunos viram, né, e aí entravam em contato comigo e começou a fechar. Então, eu fechava os meus clientes, mais os clientes do personal. E aí foi aumentando o fluxo. Eu levo a alimentação para minha vida mesmo, não é só cozinhar, né? Então eu falo para todo mundo, não é fazer por fazer. Eu gosto de comer a alimentação saudável, eu sempre busco por isso e quero passar isso para as pessoas, que elas comam essa comida e sintam gosto, né? Porque o pessoal pensa, comida fit, não tem gosto, é ruim. E na verdade é ao contrário, se você sabe temperar bem, você consegue ter um sabor na comida. Quando a gente fala desse mundo fit, dificilmente pensar na questão do doce, sempre um desafio para quem se coloca. Como que você conquistou também esse público que às vezes quer adoçar a vida? Quer dar uma escapadinha no doce, né? Então, o pessoal sempre me perguntava, Naila, eu queria uma sobremesa, você não faz um doce? Aí eu falei assim, meu Deus, um doce, já tem as marmitas, agora eu vou fazer um doce? Aí foi onde eu fui fazendo testes, né? E aí eu lancei o bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de maçã, bolo de maracujá, brownie, fui fazendo. E aí eu mandava, na verdade, uma degustação para o cliente, para ele provar, e aí se ele gostava, já no outro pedido ele já me pedia, Naila, me manda o docinho, né? Então, e o doce é tudo sem glúten, sem lactose, né? Porque eu tenho muitos clientes também que têm intolerância e às vezes que comem um doce. Então eu fui puxando para esse lado. Enviar o cardápio, receber os pedidos, produzir as marmitas, etiquetar e um dia para organizar tudo em planilhas e fazer o planejamento. Como você lida com essas questões de administrar o seu negócio? Sim, eu fiz um curso de empreendedorismo em São Paulo. E nesse curso eu aprendi todas as normas, como você coloca o preço desde a embalagem, desde o produto, quantos porcentos você gostaria de ganhar em cima do seu produto. Eu quero ganhar 30%, eu quero ganhar 40%. E também dei uma pesquisada nos concorrentes para avaliar o preço, né, para saber se meu preço estava dentro, estava fora. E aí através disso eu já vi quanto que eu conseguiria tirar, né?
Eu tenho uma planilha que eu faço, é uma planilha semanal, então toda semana eu pego tudo que eu gastei, coloco todas as entradas e vejo lá quanto foi o meu lucro. Até pra gente ter uma organização, né? Pra gente ter um fluxo ali. E então essa parte de valores, essas coisas, também fui buscar conhecimento, porque a gente consegue ganhar muito rápido e a gente quer expandir rápido. E não é assim, a gente tem que ir com um passo de cada vez. Muitos empreendedores acabam, principalmente trabalhando dentro de casa, acabam misturando as despesas de casa com as despesas da empresa. Você consegue separar? Sim, consigo separar. Claro que a gente tem as nossas contas de casa, mas hoje, graças a Deus, eu tenho esse... Por isso que eu te falei, eu tenho toda essa parte de planilha para saber quanto eu posso gastar, quanto eu posso investir. Porque hoje, todos os meus lucros, na verdade, foi investimento, né? Eu comprei freezer, eu fui fazer curso, eu fui estudar, né? E daqui pra frente é isso. Quanto mais a gente investe, eu acho que é melhor o retorno, né? No começo ser bem baratinho, depois ficar de acordo com o mercado. Como foi isso? Porque como eu estava entrando no mercado, eu já não poderia lançar algo com preço alto e com as pessoas que já estavam no mercado. Seria até injusto. Então, eu precisava também ter clientes, né? Eu comecei com um preço que eu achei para mim que era justo, tanto para o cliente quanto para mim. E foi um período de adaptação durante 6 meses. Aí depois que eu fiz cursos, que eu descobri o que a gente fazia, né, sobre quanto a gente gostaria de ganhar, tudo certinho, o nosso lucro. E aí eu falei assim, agora que eu tenho já a cartela de clientes, que eu já fiz cursos, me aperfeiçoei, agora eu consigo também aumentar o preço da marmita, até porque a proteína aumentou, as taxas, né, subiram, então a gente tem que ir de acordo com o mercado. A Naila fala da importância de ser formalizada como microempreendedora individual. Você passa mais credibilidade quando você fala que você é um MEI, né? E também essa parte eu quero expandir, aumentar, né? Ter outro lugar. Então já estou engateando para essa parte, né? Porque a gente tem que sonhar também, né? Então eu penso em expandir o negócio mais para frente e um passo de cada vez e já tudo certinho caminhando com o MEI. Eu penso até o final do ano, se Deus quiser, aí tá já pensando em muita coisa nova, projetos de workshop que eu quero passar toda essa experiência que eu tenho aqui com a parte de culinária saudável, passar para outras pessoas que hoje às vezes não têm tanto conhecimento. Então eu penso em também entrar nessa parte de dar cursos voltado para essa área. Como vimos aí, empreender é um desafio e lidar com a ansiedade e com o foco é primordial na vida de empreendedores. Mas há algumas técnicas de mindfulness que podem auxiliar neste objetivo. Confira agora no quadro Dica do Especialista. Ele fica com a cabeça a milhão, fica com um monte de coisas e às vezes acaba não fazendo tudo o que precisa por conta desse excesso de ansiedade. E o Mindfulness ensina a pessoa a estar presente, a focar naquilo que ela tem de bom para dar o seu melhor, para deixar de olhar só para o futuro e olhar para o presente. Então é um comportamento que se treina no dia a dia, porque hoje em dia, como consultora, como palestrante, eu vejo as pessoas muito perdidas, extremamente ansiosas. Ele precisa colocar na frente dele tudo que ele tem e começar o seu negócio, independente se a coisa já está perfeita ou não, e como que ele vai fazer para dar conta de tudo da melhor forma. Ele pode treinar, tem técnicas que ele pode treinar, tem comportamentos que ele pode treinar no seu dia a dia. Uma coisa simples que ele pode fazer no seu dia a dia é observar o próprio corpo, observar a sua respiração. Porque quando ele deixa de respirar de forma profunda e consciente, vem a ansiedade. Tem estudos que mostram que a gente tem cerca de 70 mil pensamentos num dia, é muita coisa. E eles são repetitivos. Quase 90 e tantos % desses pensamentos são repetitivos. A gente vive no automático. Quando você faz o treinamento da meditação, você quebra esse automatismo. Você permite que a sua mente funcione
muito mais, você aumenta a capacidade do seu cérebro e para o empreendedor é fundamental.